Ok, pessoal, muito boa noite. A gente está começando com alguns minutinhos de atraso aqui, mas a gente está no ar. Meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou líder de aviônica da FEG Rocket, que é a equipe de foguete modelismo da Unesp de Guaratinguetá. Estou aqui com a minha colega Mayra, que vai apresentar rapidinho um pouco da equipe para vocês, antes da gente começar com a nossa primeira palestra da noite, tá ok? Mayra? Mayra, você está muda. Não, vocês estão me ouvindo agora? Tranquilo? Bom, vou começar então. Gente, primeiro eu queria agradecer cada um que está aqui. A gente está super feliz em saber que tem tanta gente aqui que se interessa pelo tema. E eu vou pegar o gancho também para comentar um pouco sobre a nossa trajetória. Bom, como vocês, a gente também gosta muito do tema espaço, né? E aí a gente pensou assim, como seria se a gente fizesse um projeto voltado para isso e construindo um mini foguete ali do zero? Aí surgiu o FEG Rocket, né? Foi em 2020, antes aí da pandemia, de tudo acontecer, um bebê aí. E a gente está aqui hoje explorando e fazendo esse evento para todo mundo aprender um pouco mais e compartilhar novas ideias aí. Eu queria falar também sobre o funcionamento das atividades, sobre o certificado. O certificado ele vai ser enviado no final do seminário, e para você ter o controle ali da sua presença, você tem que ir na aba do credenciamento ali no Eventtree. Tem uma aba especial também, que é para vocês enviarem perguntas para a gente estar lendo aí no final das palestras. Eu vou desejar aí uma boa palestra para vocês. O Eduardo vai falar mais um pouquinho ainda. Perfeito. Então, gente, a nossa equipe ela é uma equipe de foguete modelismo, né? Então a gente participa de competições e desenvolve alguns projetos relacionados a isso, mas nós também somos uma equipe de divulgação científica e tecnológica. Então a gente tem essa veia de divulgação dessa área, até por conta da demonstração social da importância da ciência, né? Realmente parece meio bizarro falar isso, mas quanto mais o tempo passa, a gente tem uma sociedade mais dependente de ciência e tecnologia, mas as pessoas compreendem menos esses assuntos. Então é muito importante a gente fazer essa divulgação também, e aí que entra esse evento. Né? Esse evento é a primeira grande, a nossa primeira grande ação dentro dessa parte de divulgação. Como a Mayra comentou, existe aí no Eventtree a aba credenciamento. É nessa aba que você verifica que a sua presença foi contabilizada, então, para fins ali da emissão de certificado, você já está habilitado, tá? Para enviar perguntas para os palestrantes, ali também ao lado da aba credenciamento, você tem a aba perguntas, você pode mandar sua pergunta por ali, que a gente vai fazer para os palestrantes ao final das palestras. Bom, então chega de enrolação e vamos ao nosso primeiro palestrante, né? O professor Júlio Rezende, da UFRN, ele é especialista na área de sustentabilidade, e isso é muito importante por conta dos assuntos que ele vai comentar hoje, do Habitat Marte e da Mars Society, porque pensando, né, numa estação em Marte, obviamente ela tem que ser sustentável, ela precisa ser o mais independente possível de qualquer recurso que ela poderia receber da Terra, por exemplo. Bom, o professor Júlio se graduou em Psicologia e Administração na UFRN, e lá ele obteve mestrado e doutorado na área de sustentabilidade. Fez pós-doutorado na University of Central Florida, liderou várias entidades de classe voltadas para a inovação e sustentabilidade e tem sido diretor de inovação, diretor de inovação da FAP do Rio Grande do Norte. Hoje ele leciona na UFRN e é coordenador da estação Habitat Marte, que é uma estação espacial análoga que ele vai apresentar para a gente hoje. Então, professor Júlio, boa noite e é com o senhor. Boa palestra. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Eduardo, aí, pelo convite aí de estar reunido hoje aqui. Parabéns pelo evento, né? Pela organização da iniciativa, né? A gente sabe como é trabalhoso organizar e atrair público para iniciativas como essa aí. E então eu vou iniciar aqui a minha apresentação, a Mayra também, né? Agradecer a participação dela. Então eu vou compartilhar aqui minha apresentação.
Esta apresentação que eu vou fazer é sobre o Habitat Marte e também sobre a Mars Society Brasil, tá? Então, vocês, no final, vocês podem ficar à vontade para alguma pergunta aí. Eu não vou estar vendo o YouTube, não, mas qualquer coisa o Eduardo repassa para mim algumas possíveis perguntas aí que vocês têm. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. O Habitat Marte, então, ele surgiu como uma pesquisa da UFRN e a gente hoje nós estamos pré-incubados na incubadora Impacta da UFRN, ligada à Escola de Ciência e Tecnologia, e a perspectiva é que ela se transforme numa empresa em breve, a gente espera, a partir da atração de algum investidor, né, para o negócio, tá certo? Então, existe essa perspectiva de sair da ideia, né? Não só da ideia, mas o que a gente já vem experimentando, e se transformar no negócio. A gente também está participando de um processo de aceleração do Acelera Nordeste, também, que é um outro programa de aceleração, e o programa de aceleração de impacto social do SEBRAE do Rio Grande do Norte. Então, nós temos um desafio de atender o sonho das pessoas, terem uma experiência espacial e também atuar com a formação de astronautas. Então, a gente identificou esses dois perfis de pessoas que querem apenas ter uma experiência e tem outras pessoas que têm um desejo de uma experiência mais profunda, que seria se formarem como astronautas análogos, né, que são astronautas com experiência aqui na Terra, né? E então isso existe algumas estações análogas no mundo. No caso, a gente se inspirou na estação de Utah, né? E existe uma também no Havaí, duas na Polônia, e na próxima semana a gente tem uma missão iniciando também em Israel. Então, já existe uma comunidade dessas estações análogas e outras missões também em lugares remotos acontecendo, assim, sem ser em uma estação. E, no caso, o Habitat Marte ele foi pioneiro nessas missões no Hemisfério Sul, né? Então, o Habitat Marte ele oferece missões espaciais análogas virtuais e presenciais, e nosso diferencial é a possibilidade de missões customizadas. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando, e isso já está em funcionamento para algumas missões que vão acontecer no próximo ano, a partir de diferentes configuração de diferentes quantidades de dias, né? E isso é uma coisa muito bacana, porque a gente pode ter, por exemplo, uma missão de uma semana, de 2 semanas. De repente, a gente pode ter um pedido de repente, alguém que queira contratar para ter uma missão prolongada de 6 meses, como é o caso de uma missão que vai ter agora nos Estados Unidos, que eles selecionaram voluntários americanos, que são 4 jovens, que eles vai ser uma simulação de um ano, né? Então, a gente tem a possibilidade de customizar também essas missões em termos de quantidade de dias. Então, assim, o nosso desafio é também pensar como colaborar para a formação e interesse científico. Então, assim como o grupo que organiza o evento, nós também temos esse interesse na popularização científica. E então, o tema espacial é um grande motivador para o aprendizado, e também o tema espacial ele acaba gerando interesse geral pelas áreas de STEM, né, que é Science, Technology, Engineering and Math, ou Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? E quando nós temos jovens aí, principalmente alguns jovens do ensino médio, né, que se interessam por essas áreas, eles vão ter mais chances de sucesso acadêmico e profissional. Então, participei de uma missão lá na MDRS, ou Mars Desert Research Station, no caso, ela foi fundada em 2002, né? Então, ela já está próxima de completar 20 anos de operação, eles já tiveram mais de 200 missões, e agora, recentemente, eles iniciaram a nova temporada de missões, que deve ir até agosto do próximo ano, né? E então, tive uma missão lá em novembro de 2017, então isso trouxe alguns aprendizados para a estação Habitat Marte, que ela iniciou suas operações, então, em dezembro de 2017, né, um mês depois, né? Então, está aqui uma foto do Habitat Marte. Essa é uma fachada nova que nós inauguramos no início do ano, no início de 2021.
Em termos visuais, existe uma perspectiva dessa fachada, ela está mudando, porque nós vamos instalar 16 painéis solares aqui na frente, aqui. Então, já vai ter uma mudança nessa foto aí. No próximo ano, a gente já vai estar com uma paisagem diferente aí. E um desejo também era essa parte azul aqui, que é a nossa estufa, se a gente conseguisse fazer ela com o pé direito mais alto, né? Então, melhorando a questão do conforto térmico também. Então, está aqui uma foto da área da Habitat Martin. E, no caso, esse primeiro prédio aqui é o auditório, que, no caso, a frente do auditório fica para o outro local, né? Então, essa estação ela funciona na zona rural da cidade de Caiçara do Rio do Vento, que é uma cidade pequena de menos de 4.000 habitantes, que fica a 100 quilômetros de Natal, né? Já no ecossistema Caatinga, né? Ou no sertão, né? Como a gente fala. Então, recentemente, a questão de 2 semanas atrás, nós recebemos uma comitiva da Agência Espacial Brasileira, e aqui nós temos uma foto aqui do presidente da Agência Espacial Brasileira, o Coronel Carlos Moura, né, que esteve também visitando aí as nossas instalações aí, e isso é importante para nós visualizarmos possíveis parcerias aí para o próximo ano. Aqui algumas fotos também da visita. Aqui é uma foto na nossa biblioteca. Na biblioteca a gente temos impressora 3D, temos também um plantário, né, onde a gente cultiva com solo análogo, marciano. E aqui é uma foto da nossa estufa, né, que a gente tem sempre realizado melhorias na nossa estufa. E aí, no caso, a gente está aqui só para mostrar um pouco do nosso deslocamento, em torno de 2 horas de deslocamento aqui na zona rural de Caiçara do Rio do Vento. E então, assim, nós temos, em Natal, a gente tem uma umidade acima de 80%, e aqui, no Habitat Martin, nós temos uma umidade abaixo de 50%, né? Então, muda muito a questão das condições biológicas, né, que a gente tem aqui nessa região. Então, aqui é uma foto do local. Nesse ano, nós estamos vivendo o pior inverno histórico, né? Desde que começou a ter os registros históricos de chuva, essa região ela está tendo o pior inverno. E essa aqui é uma foto próximo ao habitat, aqui a poucos metros. E então um dos desafios do Habitat Martin é pensar sobre a autossustentabilidade no sertão, pensando também nos futuros habitats espaciais. Então, essa discussão sobre a autossustentabilidade ela seria aplicada também para habitats espaciais. Então, a solução ela envolve pensar um habitat autossustentável, que trabalha com saneamento inteligente, no caso aqui do planeta Terra, coletando água da chuva e fazendo esse gerenciamento, mas também tratando e fazendo reuso do esgoto, né, e usando também sistemas de dessalinização. Nesse caso, nós não temos ainda o sistema de dessalinização que deve estar sendo instalado no próximo ano. O segundo ponto é a produção de alimentos em sistemas fechados, usando estufa, aquaponia. A aquaponia é o sistema consorciado de produção de peixes, no caso, o peixe que nós produzimos é a tilápia, com a produção de vegetais, né? É diferente da hidroponia, que não tem o cultivo de peixe. Mas a gente está nos nossos planos também o funcionamento também de um sistema de hidroponia. E também o uso da energia off-grid, que no caso já está contratado e que deve ter a instalação nos próximos meses. Então, isso teria relação com vários objetivos do desenvolvimento sustentável, porque esses aprendizados podem trazer contribuições para o combate à fome, para a agricultura sustentável, para trazer lições sobre saneamento, sobre energia limpa, sobre lidar com mudanças climáticas e também pensar a conservação do meio ambiente. Então, essa solução de pensar um habitat autossustentável, ele tanto tem implicações para o planeta Terra, né, onde esse habitat está em funcionamento, como também para futuros habitats espaciais, né, em Marte e Lua. Então, as nossas ações desenvolvidas se relacionam à questão das missões, que nós promovemos, a recepção de visitas, que agora a gente imagina o retorno dessas visitas de escolas e universidades a partir do início do próximo ano, exposições também para o próximo ano, palestras e lives, como essa hoje que a gente está realizando, as pesquisas,
e as competições. Então, em relação à questão das missões, nós temos, então, alguns ambientes internos que dão apoio a essas missões. Hoje nós tínhamos espaço para 6 astronautas análogos e nós criamos um novo dormitório que pode acomodar mais 6 astronautas análogos. Então, hoje nós temos condições de abrigar 12 astronautas análogos nas nossas instalações. Então, um outro ambiente interno é a nossa estufa. Então, na estação são realizadas atividades internas, que são conhecidas como as atividades intraveiculares ou intravehicular activities. Aqui algumas fotos ilustrando essas atividades, né? Com alguns dos nossos participantes. E e também ocorrem as atividades extraveiculares, né? Ou extravehicular activities. Que aqui tem algumas fotos no Pico do Cabugi. O Pico do Cabugi, em algumas fotos, ele parece bastante análogo a Marte, né? Por conta da formação rochosa e também por ele apresentar um solo análogo ao marciano. Aqui, na nossa, onde fica essa propriedade rural que funciona o Habitat Marte, a 700 metros de distância, nós temos uma formação rochosa, que a gente chamou essa formação rochosa de Lava Cave Habitat, e então nós estamos em processo de construção desse Lava Cave Habitat. Aqui são algumas fotos já mais recentes, a gente já dentro aí da caverna, preparando um jantar dentro da caverna. E nesse local, então, ele é um segundo habitat de desenvolvimento nesse complexo aí. Assim, uma coisa interessante é que, por exemplo, a ideia do Lava Cave é que a exploração espacial em Marte, né, por conta da questão de Marte ser um planeta com atmosfera muito rala, ele chega a possuir uma radiação 600 vezes maior a que nós temos aqui na Terra. Então, quando Elon Musk ele fala que os astronautas eles devem se preparar para morrer em Marte, não é porque esses astronautas eles irão morrer de velhice, mas de doenças, né, decorrentes ou associadas ao câncer, né, por conta dessa grande exposição à radiação cósmica. Então, uma das possibilidades é utilizar os recursos já existentes em Marte e um dos desafios da exploração, né, da superfície de Marte são os satélites como o HiRISE, né, que eles tentam identificar possíveis cavernas que possam acomodar os astronautas, né? Então, até na série Mars, né, da Netflix, a estação lá que é apresentada na série, ela está dentro de uma caverna, justamente para proteger os astronautas da radiação cósmica, né? Eles têm a estação dentro da caverna. Então, aqui o Lava Cave Habitat, então ele é muito interessante. A gente recebeu nas nossas instalações o Rodrigo Santiago, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Ele faz parte, é um astronauta, piloto de caça do programa Possum, né, que é um programa de formação de astronautas, né? É o mesmo programa da doutora Sian Proctor. Então, ele tem grandes chances de ser o nosso próximo astronauta brasileiro, por ele já fazer parte de um grupo que já formou vários candidatos aí que com chances reais de estar indo para o espaço. Então, ele ficou muito impressionado aqui com essa formação na caverna aqui que a gente tem, o Lava Cave Habitat. E então a gente está assim, deseja que melhorar cada vez mais os recursos, e aí esse local aqui, ele teria a ideia é que ele tenha água, tenha energia, ele tenha, de repente, recursos sofisticados, né? Associando essa rusticidade dessa formação rochosa também com sofisticação dentro dele, né? Então, isso é um projeto que a gente tem e que a gente espera que isso dê certo. Esse local onde funciona o Habitat Marte, e a gente tem um Lava Cave Habitat, a gente chama de complexo porque a gente tem uma parceria com o Potiguar Rocket Design, o PRD, né, que é uma equipe de foguetes aqui da UFRN, e no caso, a gente ainda até no próximo final de semana, a gente tem uma missão em parceria com o PRD, que vai ter
o lançamento de um dos foguetes, né? Um próximo foguete. A gente já teve um lançamento da missão Antares e agora a gente está com uma nova missão em parceria com o PRD. E a ideia é que nesse complexo a gente tem um centro de lançamento para foguetes universitários, né? E uma quarta infraestrutura seria como se fosse o Mars Garden, que seria o Mars Rover Garden, como tem lá na Jet Propulsion Laboratory da NASA, lá em Pasadena, Califórnia, né, que eles têm um jardim, né, para teste de rovers. A gente também tenha uma espécie de uma área reservada para teste de rovers, que aí nesse local nós teríamos diferentes tipos de solos para teste de rovers assim, de origem universitária também. Então, em relação à questão dos rovers, a gente já desenvolveu um protótipo, já está com os componentes para desenvolver o segundo, e aí eu acho que até o próximo ano a gente deve ter um terceiro, um quarto protótipo do nosso rover. Aqui recebendo as visitas, né? Então, assim, um trabalho social que a gente tem de promover essa questão da educação de qualidade, falar sobre ciência para essas crianças, né? Que é possível observar a ciência próximo da realidade delas. A gente tem um auditório que a gente pode receber esses grupos escolares e universitários, dependendo do tipo de atividade que vai ser desenvolvida. Se nós tivermos muitas pessoas para estarmos recebendo, a gente pode até acomodar algumas pessoas também aqui, ou algumas barracas, né? Então, teria nessa propriedade rural capacidade de acomodar até grupos aí de 100 ou mais pessoas na nossa infraestrutura. E aqui, sobre a questão da pesquisa, nós, no Pico do Cabugi, nós coletamos o solo e observamos que ele tem as mesmas características ou algumas similaridades com o solo de Mojave, que é o solo utilizado, um solo análogo ao marciano, ao regolito, né? É utilizado pela NASA. Então, uma coisa importante que a gente tem para dizer é que o Habitat Marte, assim como as outras estações análogas, ela é um espaço para pesquisadores de várias áreas. Então, ele é quase como se fosse um hotel, digamos assim, que ele disponibiliza a infraestrutura para que pesquisadores de diferentes áreas venham para a estação, para usar os recursos que a estação tem. Então, no nosso caso, a gente tem impressora 3D, tem uma oficina, né? Inclusive, agora nós adquirimos mais equipamentos para essa oficina também. E então, a ideia é que a gente possa estar recebendo pesquisadores de várias áreas, como design, agricultura, geologia, engenharia, biologia, nutrição, meteorologia, física, psicologia. Quer dizer, praticamente é possível que a gente, assim, que pesquisadores de todas as áreas, eles percebam oportunidades de desenvolver pesquisas nas instalações do Habitat Marte. Mas a gente também está com uma metodologia para treinamentos empresariais e também existe a perspectiva de a gente trabalhar também com turismo, né? Com pessoas que estão interessadas numa perspectiva turística também, numa experiência turística. Então, o Habitat Marte é um projeto educacional de oferta das missões presenciais e virtuais. No caso das missões virtuais, elas foram desenvolvidas a partir de março de 2020, quando a gente teve o início da pandemia, né? Então, assim, existe a alternativa do Habitat Marte ter ficado parado aí em torno de 1 ano e meio, e aí eu conversando com o Davi Souza, a gente teve ideia dessa metodologia das missões virtuais, e nessa metodologia das missões virtuais, os participantes eles são convidados para imaginar uma estação em Marte com 7 infraestruturas. Essas 7 infraestruturas é o centro de lançamento, a estação principal, o centro de saúde, a estufa, o centro de saneamento, o centro de engenharia e estação de energia. Essas atividades, nessas missões virtuais, o que a gente trabalha está relacionado a vários conteúdos escolares, se a gente for trazer estudantes do ensino médio, como também vários temas acadêmicos universitários. Por exemplo, no centro de lançamento, a gente pode falar sobre química, produção de combustíveis, né? Já no centro de saneamento, a gente pode falar sobre saneamento, reciclagem, sustentabilidade. Na estação principal, a gente pode falar sobre psicologia e comportamento. No centro de saúde, a gente pode falar sobre medicina e segurança e wearables. Na estufa, a gente pode falar de produção de alimentos e agricultura sustentável. No centro de engenharia, a gente pode falar sobre exploração espacial e engenharia. Na estação, a gente fala sobre energias sustentáveis e energia nuclear também, como é que isso pode dar suporte a essa estação. Então, nas missões virtuais, nós temos
um encontro inicial, que é para explicar a metodologia, e temos mais 7 encontros que são relacionados às apresentações que terão associadas a esses setores dessa imaginária estação em Marte. Então, essa missão virtual ela acontece mais ou menos em torno de 2 semanas, né? 2 semanas de atividades. E com a metodologia das missões virtuais, nós começamos a ter a participação de pesquisadores de vários lugares do Brasil. Tivemos também aqui na época do lançamento do rover Perseverance, em julho do ano passado, tivemos a participação do ministro Marcos Pontes, também em uma missão. E aqui um outro exemplo de missão com participantes de 6 diferentes países. Agora a gente está tendo uma missão que tem participantes do Brasil, Malásia, Porto Rico e Índia, né? Temos uma missão, agora estamos na missão 83, e aí nós temos pessoas de 4 países diferentes, né? Participando dessas missões. Então, até o ano passado, nós tínhamos tido 6 missões, até o momento da pandemia, e poderia que, se a gente não tivesse sido criativo para desenvolver essa metodologia das missões virtuais, a gente não teria tido mais nenhuma aqui em 2020, né? Por conta da pandemia. Mas, graças à questão da criatividade, da inovação, nós tivemos aí mais 30 missões, né? Completando 36, e esse ano vamos tendo 23 missões. Tínhamos tido também 22 participantes até março de 2020, tivemos mais 200 na modalidade virtual, e já em 2021 nós temos 175 participantes. Então, a nossa meta é superar o número do ano passado, mas eu acredito que a quantidade de missões vai ficar um pouco inferior ao que a gente teve no ano passado. Outra coisa muito importante é que nós tivemos de novembro, mês de dezembro, né? Foi apenas uma missão, mas nos 3 primeiros anos nós só tínhamos tido 5 mulheres, e agora em 2020 tivemos 72 mulheres, e em 2021 vamos tendo 68 mulheres, então provavelmente nós teremos mais mulheres este ano do que no ano passado, então a gente fica muito feliz de ter tido esse aumento significativo. Tem a ver com o objetivo 5, que é a igualdade de gênero. Então, hoje, em torno de 1/3 dos participantes são mulheres nas nossas missões. Então, a gente estimula que as mulheres participem das atividades das missões do Habitat Marte. Aqui a gente já está pertinho ainda do final da primeira parte aqui dessa apresentação. E então, por exemplo, uma coisa que tem sido uma pergunta internacional, assim, que algumas pessoas de fora perguntam, quais são algumas pesquisas aplicadas no Habitat Marte. Então, nós temos estudos psicológicos sobre a distância da família, pesquisas sobre preparo físico, sobre treino de astronautas, consumo e otimização da água, sistemas aquapônicos, sustentabilidade pessoal, que são os estudos na área de psicologia que a gente desenvolve, trajes espaciais, atividades extraveiculares, impressão 3D, desenvolvimento de rover e outros desafios de engenharia, protocolo de segurança e saúde, e também desenvolvimento de equipe, liderança e entretenimento. Né? São algumas pesquisas que a gente desenvolve no Habitat Marte. E já relacionado à questão das pesquisas mais focadas em Marte e Lua, essas pesquisas elas estão relacionadas à segurança durante atividades extraveiculares, as EVAs, utilização de recursos in situ, sistema de suporte à vida, também saneamento no espaço, saúde no espaço, agricultura espacial e solo análogo de Marte e Lua, geração de energia em Marte, assim, essa questão da mistura, esse mix de mistura da energia nuclear e solar, estudos psicológicos para Marte e sistemas de produção e transporte de propelentes. Esses aqui são alguns temas de pesquisa que nós temos trabalhado, tanto focado no Habitat Marte, como também imaginando a futura exploração de Marte e Lua. E, no caso, os fóruns que a gente realiza, essa discussão, são mais fóruns internacionais, eventos internacionais, como, por exemplo, o International Astronautical Congress, que a gente vem participando desde 2018, e que esse ano acontece, agora nos próximos dias,
em Dubai, né? Então a gente está aguardando aí a confirmação se a gente vai conseguir ter apoio para estar viajando para Dubai para apresentar alguns trabalhos, né? Então, assim, assim, no Brasil ainda é uma comunidade pequena, mas a gente organizou um evento que a gente vai falar um pouco agora aí, mas na segunda parte dessa apresentação, que esse evento ele deve ficar perene acontecendo nos próximos anos. Então, aqui, já caminhando para encerrar essa primeira parte da apresentação, então, o Habitat Marte hoje ele é a estação com o maior número de missões anuais, porque nenhuma outra estação no mundo conseguiu realizar 36 missões durante o ano. Também é a estação com maior área de cultivo de alimentos, é a única no hemisfério sul com sistema de aquaponia em operação no mundo. Fomos os pioneiros operando essas missões virtuais a partir de março do ano passado. E, no caso, somos a segunda estação espacial análoga com maior número de missões, no caso, as 83 missões, e com mais de 400 participantes. A primeira em número de missões, então seria a MDRS, e também eu não sei precisar quantos participantes eles já tiveram, mas eu acredito que seja um número superior a 1.000 participantes. Então, nas missões virtuais que a gente realiza, as apresentações que são feitas nas missões virtuais, essas apresentações elas são gravadas, algumas apresentações elas têm um conteúdo muito bom e que esse conteúdo, então, ele é compartilhado no nosso canal do YouTube. Algumas apresentações que os nossos participantes eles realizam, eles se transformam em resumos ou trabalhos completos também, tendo em vista a alta qualidade desses trabalhos dessas apresentações que são feitas. E, por exemplo, agora nós temos a Mass Society Convention, né, que vai ser agora de final de semana do dia 17, aí, né? Acho que 15, 16, 17, por aí. E aí, inclusive, esse evento é gratuito, ele é um evento em inglês, é baseado aí nos Estados Unidos, e então ele está aberto não mais para submissão de propostas, mas para que vocês possam assistir, né, com uma programação muito importante, né, com palestrantes da NASA, vários pesquisadores e pessoas da área empresarial, né, da área profissionais da área espacial vão estar participando do encontro da Mars Society. Então, nós temos atingido participantes de vários lugares do mundo, mais recentemente a gente está com uma participante da Malásia e um participante de Porto Rico. Né? O participante de Porto Rico, inclusive, ele é do SEDES de Porto Rico, né? Ele quer até interagir com o grupo SEDES aqui do Brasil, que é liderado pelo Davi Souza. Aqui são alguns parceiros, né, que nós temos. Recentemente, o SEBRAE tem apoiado através desses programas de aceleração e outros parceiros também, principalmente parceiros internacionais. E então eu vou passar para a segunda parte da apresentação, que é falar um pouco sobre a Mars Society Brasil. Tá? Então, assim, eu tomei conhecimento do funcionamento da Mars Society Brasil em 2016, durante o meu pós-doutorado. Aqui é o professor Robert Zubrin. E aí, em 2016, então, a gente participou de um evento lá na Universidade Católica de Washington, então, na cidade de Washington. E aí a gente apresentou já o que seria o Habitat Marte, uma ideia mais ou menos que seria o Habitat Marte no próximo ano. Então, a gente criou aqui a Mars Society Brasil, né, que é uma foto na universidade antes da pandemia, né? Aqui alguns estudantes participaram desse encontro aqui, alguns estão ativos ainda conosco aí, como o Vinícius, né, e o João Anderson. E então, a partir também da Covid-19, a gente começou a realizar ações virtuais da Mars Society Brasil. Então, nós realizamos aqui em dezembro de 2020 o SHI, né, o Space Habitat Event. Esse evento ele teve aí, eu acho que foram 32, 34 apresentações, e a gente teve também uma apresentação do Robert Zubrin, e o presidente da Mars Society também, ele fez uma apresentação também durante esse evento. E
E aqui são alguns outros dados da Massa Society. Então, a gente tem realizado palestras, webinars com convidados. O nosso próximo evento agora é quinta-feira, dia 7, com Marcos Palhares, né, que é uma pessoa importante da área espacial. Ele vai realizar a palestra dele aí dentro também da World Space Week. Aí a palestra dele acontece às 10 horas. O Eduardo pode compartilhar com vocês também essas informações. Importante em relação ao nosso site Brasil e o Habitat Marte foi reconhecimento do Robert Zubrin. Ele gravou um vídeo em reconhecimento a essas atividades que a gente vem desenvolvendo. Recentemente, também sobre essa questão do reconhecimento do nosso trabalho, a gente teve uma live com alguns chapters, né, algumas representações, e aí tinha um capítulo, né, do norte da Califórnia, do Brasil, e um outro também na Massa Society Canadá. E aí o Brasil eles têm visto assim as ações muito constantes que a gente tem realizado. A gente realizou um ciclo de eventos sobre o pouso rover Perseverance, teve um webinar também, tivemos uma live também com o Douglas Galante da USP, né, sobre o pouso do rover Perseverance. Recentemente fizemos também um watch party para acompanhar esse rover, o pouso da palestra sobre Genuity. A gente realizou o Yuri's Nights, né, que é um evento tipo uma festa, né, com o Salvador Nogueira, da Folha de São Paulo também, e também tivemos organizando o Space Habitat Event aí, que no caso teve 62 trabalhos, então a gente quase que conseguia dobrar a quantidade de trabalhos em relação ao ano passado aí, então assim, foi um resultado bem importante, e a gente gerou um livro de resumos que está compartilhado no ResearchGate, né? Aqui uma palestra que recente também, agora em junho, com a Andressa Ojeda, né, que participou de uma missão virtual do Habitat Marte, e tem participado de algumas... Ela é aluna da Embry-Riddle Aeronautical University, lá na Flórida. E então, assim, aqui uma foto dos nossos encontros da Massa Society Brasil, né? Aqui é o livro de resumos do Space Habitat Event, que aconteceu em junho desse ano. E mais recentemente, a última ação da Massa Society Brasil foi organizar um watch party, né, para assistir a preparação, né, da missão da SpaceX, né, a missão Inspiration 4. Então, aqui uma foto do nosso encontro aí, da watch party. E aí a gente teve aí no dia 15 de setembro, agora recente, a gente teve aí acompanhando o lançamento, né, e depois o pouso, né, da cápsula Dragon, né, com a tripulação da missão Inspiration 4, né, que teve a Cyan Proctor, né, a doutora Cyan Proctor, que ela participou de uma missão virtual também do Habitat Marte. Então a gente ficou muito, muito feliz assim, com a participação dela. A gente já tinha amizade com ela, com a doutora Cyan Proctor, e aí esse ano ela gravou um vídeo, e o vídeo dela gerou engajamento nas redes sociais, e ela conseguiu ser selecionada para compor essa missão, né, aí de 4 civis aí, que fez um voo aí em torno do planeta Terra aí. E por último, também a questão da visita também no dia 15, então a gente teve tanto a questão do lançamento do Inspiration 4, da missão Inspiration 4, como a gente teve também a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira, e nesse mesmo dia à noite, nessa quarta-feira aí, a gente teve também o presidente Carlos Moura acompanhou, fez os comentários também do lançamento, né, da missão Inspiration 4, né, que voltou 3 dias depois, no dia 18 de setembro, né, que a gente acompanhou também o pouso, né? Então, pessoal, isso aqui eu vou, então, concluindo essa apresentação, eu agradeço aí a atenção de vocês, o convite do Eduardo, e aí eu me coloco à disposição aí para os comentários aí, tá? Para perguntas também que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Perfeito, professor Júlio, muito obrigado pela
pela sua participação aqui, tá abrindo o evento para a gente. Para a gente começar com as perguntas aqui, alguns minutinhos, a Mayra tem uma pergunta. Mayra. Professor, eu queria agradecer também. Foi uma ótima palestra, eu gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente faz para se inscrever em alguma missão no Habitat Marte? Então, eu compartilho o meu... Eu vou colocar aqui no nosso grupo aqui, no chat aqui do StreamYard, para que vocês possam compartilhar aí também. Faltou 9, tá? Então, vou colocar aqui de novo aqui. Esse é o meu WhatsApp, tá? É o 84, que é aqui do Rio Grande do Norte, 999818160. As pessoas podem enviar uma mensagem para a gente pedindo mais informações. Esse ano nós temos mais 3 missões até o final do ano. É uma missão, 2 missões em novembro. Agora, em outubro, nós vamos ter só a missão em parceria com o Potiguar Rock Design, que vai ser para um lançamento de um foguete universitário. Então, nós temos 2 missões, uma missão no início de novembro, uma missão no final, e uma missão em dezembro, né, que não estava incluída e foi incluída agora. Então, assim, a iniciativa, o Habitat Marte, ele não tem financiamento público, existem alguns custos, assim, para envolvidos na participação da missão, porque tem a questão do deslocamento, alimentação e também os custos para o próprio funcionamento nós mantemos um morador, tem que manter um morador, então tem alguns custos, né, envolvidos aí no funcionamento do Habitat Marte. Então, assim, a gente sugere um valor de R$ 1.200. Essa missão, ela dura, a parte presencial são 3 dias, e no caso, isso é bem importante para manter a questão da sustentabilidade, de estar cobrindo esses custos, já que são feitos muitos investimentos, assim, em termos de melhoria, né, dessa infraestrutura. Uma das melhorias recentes que foi feita sexta-feira foi a instalação de alguns aparelhos de ar-condicionado. Então, vai ficar, quem for agora, as próximas missões vai estar mais confortáveis aí em termos de temperatura, né? Então, são vários. E, assim, em relação a 2022, essa semana, a gente está trabalhando na questão de fechar uma nova... o calendário, né, de 2022, tá? E aí eu acredito que em breve, acho que no final de semana, a gente já está divulgando esse calendário aí para as pessoas que já estão perguntando já para 2022 aí como é que vai ser. E a novidade de 2022 são essas missões internacionais que nós vamos ter aí, que a gente está bem animado para receber esses grupos internacionais aqui no Brasil, né, já que a gente está vendo que a situação da Covid está bem mais controlada, né? Alguns estados aqui, como o Rio Grande do Norte, nós já tivemos dias aqui recentes sem nenhum óbito, né? Então isso gera uma confiança muito grande para estar recebendo esses grupos, e a partir do momento também que a gente observa que alguns países como Inglaterra, Alemanha, vários países europeus, eles estão diminuindo o embaraço, né? Para as pessoas elas estarem viajando, né? Então a gente está bem animado aí para 2022 com essas missões aí. Legal. Uma pergunta aqui de Denison do Carmo. Professor, qual foi o maior tempo de confinamento no Habitat Marte e quais tipos de dados puderam ser explorados nesse tempo? Então, a missão mais prolongada nas instalações do Habitat Marte foi uma missão de 6 dias, né, que a gente desenvolveu. Então, a perspectiva quando nós temos missões mais prolongadas, como as que vão acontecer próximo ano, isso acaba envolvendo mais recursos, né? E aí a gente precisa realmente desses apoios para que a gente possa estar realizando essas missões mais demoradas. As missões mais demoradas, elas permitem identificar outros aspectos, às vezes, que não são identificados numa missão curta. Então, assim, em relação à questão de dados, existe uma variedade muito grande de dados que são coletados, temperatura, microclima, né? Tanto dentro como fora da estação,
Também, agora tem uma atividade nova que a gente faz, que é uma atividade de mergulho livre também, que a gente coleta dados também. As atividades físicas também, nós coletamos dados dentro da câmara de descompressão, de simulação da câmara de descompressão também, coletado dados. Sobre a vestimenta também é coletado dados também. Então, assim, existem vários... também sobre os parâmetros de funcionamento da estufa, né? Principalmente dados relacionados à questão da qualidade da água. Esses dados também são coletados também para a gente ver como é que é a qualidade da água ao longo do tempo, né? Se ela está melhorando, se está piorando, né? E, nesse caso, a qualidade da água que a gente fala é do tanque de peixes, né? Que a gente tem, porque se a qualidade da água não estiver muito boa, a gente precisa realizar algumas ações de intervenção para melhorar esses parâmetros de qualidade de água, para que os peixes eles possam ter uma boa qualidade de vida. E também na questão das atividades extraveiculares são coletados vários dados também que a gente tem feito e também tem desenvolvido novos protocolos. Então, isso são protocolos que nós estamos criando, né? Assim, a todo momento. Ontem mesmo teve um protocolo novo, né, que foi criado, e hoje muitos desses protocolos de coleta de dados eles estão em alguns Google Forms que a gente criou, né, que permite que isso vá gerando uma base de dados também. Mas, assim, os participantes, a gente estimula que os participantes eles também imaginem a criação de novas pesquisas que vão gerar novos tipos de dados também. Então, por exemplo, um dos dados que a gente está coletando, por exemplo, é a questão do consumo de água, também um outro assim, relacionado à questão do peso dos astronautas análogos. Então, será que eles estão perdendo peso, ou eles estão ganhando peso nas missões? A questão do consumo de água também, tanto a água potável como a água de beber, como a água utilizada nas instalações. Então, também um outro parâmetro também, um outro protocolo que a gente coleta também, então, em relação à questão do consumo de água. Então, num dia foi consumido 400 litros, no outro dia foi consumido 600, então isso permite que a gente compare as várias missões, e aí tem uma avaliação média, né, de quanto mais ou menos cada astronauta consome de água. Então, são alguns dados interessantes que a gente tem coletado também a partir de alguns protocolos novos que a gente tem criado, né? Mas, assim, existe possibilidade de muitas outras possibilidades de novos protocolos, que alguns desses protocolos não são apenas protocolos, mas são também atividades de pesquisa também que a gente desenvolve. Professor, bem legal. E a gente tem outra dúvida aqui sobre o solo rochoso da montanha. Como que vocês determinaram que ele se parece como isso simula o solo marciano? E se é específico para aquele pico ou a gente tem outros semelhantes também? Então, é uma boa pergunta. Nós identificamos lá na Universidade Central Florida, lá eles criaram uma base de dados de vários solos análogos do mundo, e alguns desses solos, eles são, que tem nessa base lá da University of Central Florida, que é um Simulant Database, né? Eu acho que até o endereço deles é simulantdb.ucf.edu, eu acho. E nesse site da UCF, lá desse departamento, então eles têm como se fosse uma base de dados de vários solos análogos do mundo. E então eles têm essa informação de alguns solos à base de basalto, que seria o caso desse solo vulcânico que a gente tem aqui, né, nesse pico do Cabugi. E então a gente fez análise no Instituto Federal de Educação e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Norte, o IFRN. A gente coletou a amostra do solo do vulcão, né, do NEC do vulcão, desse vulcão extinto, e aí a gente levou para esse laboratório, e aí eles fizeram análise espectrômetra, usando um equipamento um espectrômetro, e aí foi essa análise laboratorial que realizou essa identificação, né? Então ele apresenta alguns elementos comuns com o solo
é o solo de Mojave, que é um solo utilizado lá na JPL, lá em Pasadena, lá onde funciona um dos locais aí de pesquisa da Califórnia, da NASA, junto com a Caltech, né? Então a gente ficou bem satisfeito de identificar essa similaridade. Que aí, assim, as nossas pesquisas com esse solo são relacionadas à questão do cultivo de alimentos usando esse solo, e também seria bem interessante desenvolver materiais cerâmicos usando esse solo, se a gente conseguisse fazer como se fosse uma liga para impressão 3D usando esse solo aí, porque é uma das coisas interessantes que a gente discute também. Será que a gente conseguiria produzir uma cerâmica com esse solo? Porque aí poderia ter algumas extrapolações, alguns transbordamentos para imaginar o uso disso para um futuro uso de um solo do regolito em Marte, né? É uma das ideias aí que a gente tem. Eduardo, está mutado aí. Opa, agora sim. A gente tem uma última pergunta aqui, realmente tem que ser a última por causa do tempo. O quão próxima essa experiência é no que diz respeito à atmosfera marciana? Então, em relação à questão da atmosfera, não tem nada a ver, porque a atmosfera marciana ela é 1/3, né, da atmosfera que a gente tem aqui na Terra. Então, hoje, nenhuma das estações análogas elas têm condições de reproduzir a atmosfera marciana, tá? Então as estações análogas elas reproduzem outras características, mas não a questão da atmosfera. Perfeito. Professor Júlio, muito obrigado. Tá dando nosso tempo aqui 8 horas. A gente agradece muito a sua participação, o seu tempo. Pessoal que está assistindo, se quiserem encaminhar perguntas para a gente, para que a gente encaminhe para os palestrantes, fiquem à vontade. O professor Júlio colocou aqui o WhatsApp dele, então fiquem à vontade também para contatá-lo a respeito das atividades da Mars Society e do Habitat Marte, se tiverem interesse em participar de uma missão, enfim. Eu vou reforçar aqui, ele comentou a respeito do canal, do canal no YouTube. Eu extremamente recomendo, porque tudo que eles fazem fica gravado lá, tá? E tem palestras que são muito interessantes, por exemplo, aquela da Ojeda que ele comentou. Então, professor Júlio, muito obrigado, muito boa noite, e se o senhor quiser deixar uma mensagem no final agora, por gentileza. Pessoal, a gente pede que vocês nos sigam nas redes sociais, tá? Aí procurando Habitat Marte, porque a gente tem um conteúdo muito atualizado, que está sendo compartilhado principalmente no Instagram e no LinkedIn, e aí a gente verifica realmente que isso pode, vocês observando, vocês podem identificar oportunidades de pesquisa e de colaboração com o Habitat Marte, tá certo? Então, muito obrigado, parabéns pelo evento e boa sorte aí na continuidade da programação. Tá ok, professor Júlio, muito obrigado, muito boa noite. Gente, de novo, os certificados vão ser enviados por e-mail, tá? Pelo próprio Eventtree. Para quem está assistindo pelo